Pronto. Bom dia, pessoas lindas. Tudo bom com vocês? Deixa eu tirar a musiquinha daqui. Ótimo. Dá um pause para cá. Ver vocês de novo. Pronto, gente. Pronto. Bom, antes de chamar nossa convidada de honra de hoje, que vai dar uma aula maravilhosa para nós, eu quero contar um pouquinho de como que eu tô, porque eu acho que tá todo mundo querendo saber. Tô bem, mas tô mexida por dentro. E não é a questão de tristeza em relação à perda do meu pai, é tristeza em relação à perda da minha função de filha, que é uma coisa que a gente normalmente não pensa. Aí eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou exatamente isso, né? Mudam os papéis, a dinâmica fica diferente, mas assim, eu tenho um pai que ele não está mais aqui na Terra, mas ele teve essa função. Então, as funções mudam. E se a gente começa a se entender como um ser cósmico que tem muitas vidas, muitos papéis, eu tive outros pais em outras vidas, não é só esse pai. Nessa vida, ele foi que me deu a vida, ele foi que trouxe toda essa carga genética para mim. Então eu honro muito e agradeço ele. Então parece que está tendo até uma organização genética aqui dentro. Uma coisa que me ajudou muito foi ontem à noite tomar um banho de banheira cheia de ervas. Eu fui no meu jardim, catei 7 ervas, mas ervas assim de energia, de amor, de transmutação, tudo assim, alecrim, lavanda, manjericão, erva cidreira, só essas ervas assim, artemisia, mais assim, que traz essa positividade, não ervas de limpeza, ervas de energização. Nossa, dormi super bem, parece assim que meu corpo recuperou, porque não é só a gente. E quando que teve assim a homenagem que a gente fez no crematório para ele e tudo, a gente tem que lidar com os vivos, lidar com a família, com as pessoas que ficam. E isso também é muito desafiador. E agora eu estou entendendo por que surgiu o tema comunicação não violenta para eu falar nesse momento. Exatamente por isso, porque é um momento desafiador da minha vida e eu tenho que relembrar da comunicação não violenta na minha vida também. E eu sou como vocês, gente. Eu sou igualzinha a vocês. Eu tenho problema de família, tenho problema financeiro, eu tenho problema de relacionamento. Eu fico triste, eu fico feliz, eu fico doente, eu fico com cólica. Igual, tem dias que eu tô lá para baixo, tem dias que eu tô para cima. Só que a única diferença, eu sou consciente disso e eu consigo administrar isso de uma maneira um pouquinho mais rápida do que vocês. Só isso. Porque eu aprendi um monte de técnicas e eu uso tudo que eu aprendo. E se eu não estou usando, vem o universo e traz assim, ó, fala de comunicação não violenta. E olha que eu tinha marcado isso antes do meu pai fazer a passagem. É engraçado, né? Parece que o universo traz assim, ó, vai por esse caminho que vai ser interessante e você vai precisar. Então, nós fizemos assim, deixa eu então começar desde o começo, né? Como é que foi a passagem dele? Gente, Drica, eu vou colocar você de co-host também, tá? Se alguém precisar alguma coisa ou deixar algum microfone quietinho. E, gente, se vocês olharem o pessoal meio perdido nos grupos, dá uma assessoria, porque às vezes tem gente que entra depois que eu coloquei o link. Aí qualquer coisa você solta o link de novo para as pessoas. Bom, como é que foi essa passagem do meu pai? Então, a 1 hora da manhã, o meu cunhado me ligou, porque ele morava com meu cunhado e minha outra irmã. Ele me ligou dizendo: Olha, teu pai, eu acho que tem uma meia horinha, não vai passar disso.
porque ele é enfermeiro, então meu pai estava assim todo monitorado, estava tudo assim direitinho, estava vendo oxigenação, e a oxigenação foi caindo, 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 e ele com oxigênio, respirando oxigênio, que a gente alugou equipamento de oxigênio para ele. Então era realmente os últimos momentos. Então ele me ligou, não daria tempo de eu ir para lá, então eu falei, não, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer de casa. Então fiz uma arte da Tamiana, uma arte ao contrário. Foi muito fácil ativar tudo numa arte, foi muito rápido. Sendo rápido, é, é engraçado, você vê o Merkaba dele, eu vejo o Merkaba do meu pai assim rapidinho, se formou rapidinho, foi muita luz, e aí depois a 1h35 o Wesley ligou de novo, olha, ele foi. E aí também eu falei, tá, tudo bem, agora eu vou deitar, me desdobrar e vou ajudar ele também. Então eu vi toda a equipe espiritual dele, era muita luz branca e dourada. Eu não via os rostos desses seres, mas eu sei que tinha muita gente e era uma festa. Era energia de alegria e festa. Uma coisa tão linda, mas tão linda, gente, que dá vontade de ficar lá e não aqui. É muito lindo. A gente não sente dor, a gente não sente tristeza, é uma coisa assim de plenitude. E aí, lá no crematório, encontrei com a minha sobrinha, né, a filha do meu irmão, e ela teve uma experiência de quase morte. Ela falou, ai, tia, eu tive uma experiência de quase morte, uma EQM. Assim, fui tirar sangue e desmaiei. Foi muito rápido e ela contou exatamente a mesma coisa, a mesma sensação. Então, quem já teve uma experiência dela, ou quem faz viagem astral, na Tamiana também a gente começa a perder um pouco medo, porque a gente desdobra mais fácil na Tamiana, a gente começa a sentir essas coisas. E é muito legal sentir essas coisas. A Flávia também falou. Também sentiu. Gente, a morte é uma coisa muito, muito interessante. E a gente precisa começar a quebrar esse tabu da morte. Eu vou fazer depois com a Lu Vento Cósmico, como que é? Ela me ajudou na dolagem, a gente vai fazer uma família galáctica falando disso. E no dia 29 de abril, depois eu vou mandar o link, na Rádio Algarve, eu vou dar uma entrevista e falar sobre esse tabu, o viver e o morrer. Quando o nenê nasce, é tudo lindo, todo mundo festeja. Quando a pessoa morre, é, é lindo também. E participar do final da vida de uma pessoa é muito lindo. E a gente precisa começar a quebrar esse tabu e viver de uma maneira mais saudável isso, mais bonita, tá? Porque quando alguém nasce, o povo lá de cima fica tudo triste também. E nascer é muito mais difícil que morrer. Nascer tem muito mais dor. O morrer não tem dor. Desliga os sensores. É muito interessante. E se vocês têm um canal no YouTube que só fala de EQM, tem cada relato fantástico, gente. Vale a pena vocês começarem a ouvir isso para a gente desmistificar tudo isso, tá? Bom, então foi esse lado. Agora, o que eu estou fazendo? Agora eu vou fazer, tem uma oração tibetana que a gente faz durante 49 dias para ajudar a alma não se perder nesse caminho, tá? Para energizar, para orientar o espírito, porque eles têm também um tempo também de adaptação nesse outro lado. E tem muito mais coisas lá aí também para a gente explicar, que com a Lu eu acho que vamos explicar melhor para vocês, mas tem todo esse processo de 49 dias ou 50 dias que a gente precisa. Então, eu vou estar fazendo isso, eu vou estar fazendo menos atividades nesse momento, tanto que tem a comunidade galáctica que eu participo, hoje ia fazer muita coisa, eu falei, não, desmarquei tudo, agora não dá. Com vocês, eu falei, não, já está marcado, vou continuar, e vocês são minha família também. Então, a gente tem, assim, um relacionamento muito familiar.
E eu sinto muito apoio de vocês, gente. Vocês não sabem o quanto que vocês me apoiaram nesse momento. Desde que meu pai foi internado na primeira vez, que foi lá no Carnaval, até agora, vocês estão me apoiando assim muito, mas muito mesmo. E com certeza, meu pai foi, eu acho que uma pessoa muito. Meu pai foi, não, ele continua sendo, né? Uma pessoa muito especial, porque ele teve auxílio de diversas egrégoras da messiânica, do budismo tibetano, dos pleiadianos, dos católicos, dos adventistas, dos crentes, sabe, de tudo, de todas as linhas. Então, ele com certeza foi um cara top de linha, né? E é legal, agora ele vai poder fazer o que ele quer, porque o que que ele reclamava para mim faz 2 anos? Cris, eu tô nesse corpo, só que eu tô jovem nesse corpo. E meu corpo não faz o que eu quero, eu não tô podendo, meu corpo tá sendo uma prisão para mim. Há 2 anos ele tá falando isso para mim. E agora, se a gente for ver do carnaval para cá, não é tanto tempo assim, né? E ele conseguiu partir. E foi assim, do carnaval para cá foi uma queda. Foi ladeira abaixo rápido. Os médicos diagnosticaram um tumor no intestino, só que 1,5 cm por 2. Ele não morreu do tumor do câncer. Ele morreu de o corpo tinha que colapsar para a alma dele sair. De alguma maneira a gente tem que fazer isso, né? Parar a máquina. E a máquina dele era boa. Era máquina antiga, sabe? Que não comeu porcaria na infância, andava de bicicleta, fazia esporte, nadava, então ele tinha uma máquina muito saudável. Então o corpo teve que colapsar, tá? Bom, depois qualquer coisa, a gente, se vocês tiverem perguntas mais, aí vocês fazem no WhatsApp para mim sobre isso, né? E eu vou fazer depois uma aulinha só sobre a morte, sobre a dolagem da morte, que eu acho que é uma coisa muito especial, só que aí eu tenho que chamar a Lu Vento Cósmico, que ela é especialista nisso. E agora vou chamar a nossa convidada de honra, a Magali. A Magali é uma amiga minha de muitos anos. É amiga, irmã, a gente já viajou muito juntas, a gente já compartilhou. Ela teve no ano passado a morte da mãe dela também, e também ela teve os perrengues assim com família e tudo mais. E nessas horas as questões emocionais sobem, né? Então é muito engraçado. Toda essa parte emocional fica aflorada e aí tem um monte de conflitos e coisa do gênero. E nós fizemos também juntas a formação de CNV ou comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, o primeiro contato que eu tive foi na Índia, com um professor de comunicação não violenta, e na hora que eu vi esse assunto, eu falei, nossa, existe isso? A gente pode aprender a se comunicar de uma maneira mais interessante? A gente pode falar o que a gente quer pro outro, mesmo que o outro não goste? É possível? Sim, é possível e muda tudo. Muda a qualidade da tua vida, muda a qualidade dos seus relacionamentos e você nunca mais vai ficar engolindo sapo. Nunca mais vai ter que adoecer por não ter falado, não ter se expresso. Então, Magali, eu quero que você se apresente um pouquinho, diga um pouquinho quem você é. E Bom aí, dia, pessoal. Bom dia, Cris. É muito, muito gostoso estar aqui. Eu estou muito feliz. Ontem eu até comentei com a Sani, que está aqui também, né? Também é uma amiga querida, e que eu estou muito, muito feliz dessa nossa parceria, de poder cada vez mais expandir, né, o conhecimento que nós temos, a gente adquiriu, né, ao longo desses anos e anos e anos, né? E também você falou, a gente se conhece há muito tempo, vai saber, a gente se conhece talvez de encarnações e encarnações, né, Cris? E eu quero falar também sobre a morte,
porque, como a Cris falou, eu perdi minha mãe também o ano passado, né? Perdi não, porque ela ainda está aqui, né? Não é? A gente fala perder, mas vamos mudar isso, né? Vamos ressignificar esse perder. E eu sempre falo, Cris, que eu admiro muito, muito, muito o jeito que você lida com a morte. Eu sempre admirei. E eu estou aprendendo muito com você, aprendi e ainda aprendo a lidar com a morte. E até estava comentando com a Sani que assim eu nunca fui num velório tão leve quanto do seu pai. E assim, é como se eu também tivesse lá homenageando minha mãe ao mesmo tempo. Então, porque como a gente está linkado, nós somos um, todos nós somos um. Então, foi muito importante para mim. Eu só tenho gratidão e é legal compartilhar também com vocês, né, essa experiência, porque eu também estou focada em cada vez mais aprender sobre a morte. Não sei se... Eu não contei um detalhe, o que eu fiz no velório, né? Normalmente velório é pesado, não é? Então, vamos ter que modificar esse negócio, né? Vocês conhecem a Cris, não conhecem? Isso Tem que ser mesmo. diferente. Aí de uma aquariana, pleiadiana, não tem jeito. E todo mundo fica com aquela coisa engasgada, com aquele, sabe aquele choro engasgado aqui na garganta? Então, eu É, fiz uma roda da fala. Eu pedi para cada um falar de maneira rápida, né? Algum momento marcante com meu pai, ou que aprendeu com ele, ou que queria agradecer, para falar das coisas boas que ele fez. sim. Tanto o meu pai, que estava ouvindo do outro lado, quanto as pessoas aqui, elas falaram, e até eu descobri coisas que nem eu sabia do meu pai, o quanto ele foi bom. Então, criou uma coisa tão bonita, né, Maga? Foi muito lindo, muito leve. Eu acho que a gente tem que modificar isso, porque a gente sofre muito. Eu não sei se alguma de vocês conhece o livro Tibetano dos Mortos, eu recomendo. Inclusive, o livro em si é muito pesado, mas tem na, no YouTube, tem muitos comentários resumidos para a gente começar a mudar essa mentalidade que a gente tem pesada. Porque isso também é violento para nós estamos falando de comunicação não violenta, isso é violento para nós, porque a gente fica morrendo de medo da morte, né? Tudo que a gente faz é medo da morte, porque foi posto para a gente, condicionado, que é uma coisa tão terrível. Eu, quando era criança, o pessoal, a gente em velório, o pessoal se debulhando em lágrimas, quase se atirando da ponte. Então, é muito Lembra que assustador. tinha as carpideiras, mulheres que eram pagas para chorar antigamente, né? Então, quer dizer, assim, uma coisa terrível. Então, você fala, pelo amor de Deus, né? Eu vou morrer um dia. Credo, você vive, porque o livro tibetano dos mortos, eles falam que a gente está aprendendo, né? Porque parece uma coisa assim, nossa, que fúnebre, o livro tibetano dos mortos. A gente já tem aquele negócio de morte, não quero saber. Mas ele fala, você não aprende a morrer, você aprende a viver. Então é isso, né? E eu estava comentando também que no fim do velório do teu pai, a gente aplaudiu ele. Isso trouxe uma leveza, todo mundo saiu leve, né? Então isso trouxe uma... Isso é não violência, gente. Nós vamos começar por aí, né? Você fazer da morte uma passagem leve faz bem para a pessoa que passou, porque você imagina a pessoa do outro lado, ela já está se adaptando e recebe essa energia, porque nós todos somos energia, e recebe essa energia, essa carga de, inclusive o espiritismo fala disso, né, Sani? Dessa carga da pessoa chorando, da pessoa ela recebe essa carga de negatividade, de violência. Então, a não violência já começa aí, da gente mudar essa mentalidade de credo, eu vou morrer para, poxa, eu vou continuar a viver. E isso torna a nossa vida hoje, esse momento, mais leve, menos violenta, né? Então, eu acho que começamos por aí. Então, eu quero me apresentar, eu sou professora de inglês há muitos anos, adoro dar aula de inglês, eu dou aula de inglês também muitas vezes com PNL, né, com as técnicas. PNL é programação neurolinguística, acho que algumas de vocês acho que conhecem um pouco da PNL,
E como a Cris falou, eu fiz o curso com ela, com o nosso querido professor Sven, que eu aprendi muito, muito, muito. E eu confesso para vocês que levou muitos anos, porque a gente fez comunicação não violência, o curso com o Sven, em 2010, né? Faz algum tempinho já, né? E eu confesso para vocês que só recentemente eu comecei a entender profundamente a comunicação não violenta. Hoje eu vou dar uma pincelada bem, né, para vocês ficarem com gostinho na boca de se aprofundar, porque é profunda, olha aí, é mesmo, é bem lúdico, né, a comunicação não violenta. É a girafa e o lobo, né, que ele fala. Não é o lobo. O lobo eu ainda não achei, mas eu tenho a tiarinha. Eu tenho uma tiarinha de girafa e uma tiarinha de lobo. Eu tenho até hoje a que você fez, Cris, aquela, né? Por que a girafa? O Marshall Rosenberg foi o homem que criou a comunicação não violenta. Ele já é falecido, ele faleceu em alguns anos atrás, né? Uns 3, 4 anos atrás. E ele fez de uma maneira muito lúdica. Ele fez a girafa simbolizando a comunicação não violenta. Por que a girafa? Porque ela tem, do reino animal, o coração maior. Porque o que acontece? Como a girafa tem um pescoço muito grande, ela tem que ter um coração que bombeie bastante sangue para a cabeça, né? Então, ele pôs a girafa como um símbolo lúdico de não violência, de amor, né? E o lobo, tem um outro nome que ele põe. Coiote, não era? Coiote, acho que coiote que é mais violento, né? Bom, enfim, que representa a nossa comunicação violenta, quando a gente porque a comunicação não violenta começa com quem? Não é com o mundo externo, com alguém aqui. Eu quero compartilhar com vocês, hoje de manhã, porque todo dia eu tomo café da manhã ouvindo alguma apresentação, que eu adoro, né? Em boa companhia, como eu digo, né? E hoje eu estava ouvindo uma pessoa maravilhosa que eu gosto, o Greg Braden, ele falando uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. E eu quero dar parabéns a todas vocês por estarem aqui. Olha, um domingo de manhã, 36 pessoas, né? Querendo se conhecer, em vez de estarem dormindo, né? Domingo de manhã, na zona de conforto, vocês estão aqui aprendendo, se conhecendo, né? E isso é tudo, gente. E ele fala: quanto mais eu me conheço, menos o mundo externo e as mudanças do mundo externo, porque o mundo externo está sempre mudando e sempre vai mudar, me afetam. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu acesso o meu poder interno. A gente tem medo do nosso poder interno, mas nós somos muito, muito poderosos. Então, só a gente se conhecendo para a gente acessar cada vez mais o poder interno que a gente tem. E aí, menos e menos o mundo externo vai afetando a gente. Eu achei lindo isso, e é uma coisa para se pensar, né? E parabéns para todas vocês que estão aqui se conhecendo melhor, né? Porque cada vez que a gente se encontra, né, num grupo, mais cura a gente tem, mais a gente se conhece. Daqui 1 hora, daqui 2 horas, fazendo sessão de Tamiana com aqui, vocês não vão sair daqui sendo a mesma, né? No fim dessas 2 horas, ninguém vai sair daqui a mesma que entrou. Então, parabéns. Então, eu quero começar com uma pequena meditação. Eu vou agora, acho que eu consigo compartilhar a tela, né? Todo mundo está vendo? Sim, eu não consigo ver todo mundo compartilhando a tela, mas não faz mal. Eu quero começar fazendo uma meditação rapidinha com vocês, coração e cérebro. E lembra que eu falei para vocês que na comunicação não violenta, a girafa, por que ele simbolizou a girafa? Deixa eu pôr aqui para ninguém ler. Por que ele simbolizou a girafa com
amorosidade. Lembra que eu falei? Porque ela tem um coraçãozão que bombeia para, né, o pescoção dela, que vai até o cérebro. E essa conexão coração e cérebro é uma conexão muito importante. Por quê? Porque a gente forma dentro, a nossa volta, não sei se vocês já ouviram falar, você já falou, Cris, sobre o campo eletromagnético, né? Então, vocês estão familiarizadas com esse campo. O que forma esse campo eletromagnético? A nossa mente, né? O nosso cérebro e o nosso coração. Porque ele tem ondas, eles formam ondas, não tem o cérebro, você não pode medir pelo eletroencefalograma, você não pode medir pelo eletrocardiograma, são os dois órgãos, cérebro e coração, que você pode medir essas ondas. E aí isso forma, vamos dizer que o cérebro é elétrico e o coração é magnético. Então, essa conexão, os kahunas, que são sacerdotes das ilhas do Pacífico, eles diziam que, aliás, não sei se são familiarizados com o Ho Oponopono, eles trouxeram o Ho Oponopono, essa sabedoria para nós, né? Que eles diziam, em outras palavras, que o nosso eu médio e o nosso eu básico tem que estar alinhado para a gente chegar no eu superior. Então, é esse alinhamento, é essa conexão cérebro e coração que faz com que a gente chegue a níveis mais altos. Então, a gente vai fazer, vou começar ensinando uma meditação para vocês, que vocês vão poder fazer todo dia, quando quiser, ela é rapidinha, e ela tem 3, eu vou explicar e depois eu vou guiar vocês para fazer a meditação, tá? Então, assim, você vai tocar o seu coração, olha aqui, as 3 fases, 1, 2, 3. A primeira fase é tocar o coração. E você manter a atenção no coração. Primeiro, agora vocês estão entendendo, né? Depois a gente vai entrar na meditação em si. Aí você vai, a respiração é vida. A respiração conecta a gente ao momento presente, que é a nossa cura. Então, você vai inspirar e você vai soltar mais lentamente do que você inspira. Então, você vai fazer isso algumas vezes, você vai desacelerar, né? Porque quando você desacelera, você está mais no presente, você observa mais. Vocês já devem ter passado experiências que você estão... a gente está afobada, fazendo um monte de coisa, você não nem vê o que está acontecendo em volta, você está tão acelerada que você não vê. Quando você desacelera, calma, você pode observar mais você mesmo e o mundo à volta. Então, primeiro, toca o coração. Segundo, desacelera na respiração. E olha que interessante, quando você desacelera, você está passando uma mensagem para o seu corpo que está tudo seguro. O que a gente quer na vida, gente? A gente está aprendendo a amar a gente mesmo, em primeiro lugar, né? E a gente quer o quê na vida? Segurança. Mas a gente não vai encontrar segurança no mundo externo, porque o mundo externo muda. Né? Quando a gente aprende uma coisa, está seguro disso, pumba, já mudou para outra. E principalmente agora, cada vez mais está acelerado, cada vez mais a mudança está acontecendo de uma maneira mais acelerada. Então, como a gente pode viver melhor nesse mundo acelerado? Desacelerando por dentro da gente. E aí a gente vai encontrar mais segurança, porque aí a gente vai acessar a nossa força interna, que vai ajudar a gente viver a mudança externa. Senão a gente fica que nem vento, né? Que nem aquela folha ao vento. Não sei onde eu estou indo, está mudando, eu estou lá indo como uma folha, e não se sente seguro. É horrível a gente não se sentir seguro. E a segurança está aqui, dentro, não fora. Então, a gente vai desacelerar e a gente vai escolher um sentimento que eu já escolhi para vocês, é gratidão. Porque enquanto você expira, você se conecta com a gratidão.
que é um estado de vibração elevadíssimo, que está no estado de amor. Então, a gente vai fazer, né? Vamos começar com a comunicação amorosa para nós mesmos. Então, todo mundo tocando o coração, fechando os olhos, que aí a gente tem menos influência do externo. Comecem a respirar de uma maneira mais desacelerada. Inspira e expira um pouco mais devagar. E aí, agora que você está mais desacelerada, comece a sentir gratidão. Comece a entrar em conexão com a gratidão, que é um nível elevadíssimo de vibração. Agradeça as mínimas coisas que você tem. Nós estamos aqui juntas, nos curando, nos elevando vibracionalmente. E à medida que você sente a sua respiração e essa grande, grande, profunda gratidão pela vida, por estar aqui, por poder evoluir, essa nossa chance grande de evoluir. Vá sentindo essa harmonia entre seu corpo, no seu corpo, dentro do seu corpo, essa conexão profunda entre seu coração e seu cérebro. Num estado de gratidão profundo. Muito bom. Agora vá se preparando para voltar para o seu ambiente. Faça uma respiração profunda. E devagarzinho abra os olhos, se espreguice. Bom dia! Muito bom. Vamos voltando. Então, pessoal, essa meditação é uma meditação poderosíssima. Se vocês querem saber e entrar numa profundidade maior sobre isso, existe um instituto no Google, né? Você pode pôr depois, Cris, no grupo, chama HeartMath, acho que vocês conhecem esse instituto na Califórnia. Tem muito exercício em português, tem muita coisa em Tem português. português também? Tem, Ai, que já legal. tem traduzido. Então, exercícios para a gente fazer essa ligação, que é a ligação da girafa, né? Da comunicação não violenta, olha, o coraçãozão com o cérebro dela, né? E esse pescoção aqui que faz a ligação. Então, eu quero começar com uma frase, ó, aqui é a minha autoempatia. O que é empatia? É você não tem empatia quando alguém está sofrendo, ou alguém está bem, ou alguém está alegre também, porque a gente entra em empatia com o outro, não só na tristeza, mas na alegria. É uma alegria compartilhada. Então, alegria compartilhada que a gente aprende é a anti-inveja. A gente não tem mais inveja, a gente compartilha da alegria do outro.
Isso é um alto nível vibracional. E a gente também vai aprender a ter autoempatia. Quer dizer, autoempatia significa eu entro em compaixão comigo mesmo. Se a gente entra com o outro, por que não com a gente mesmo? Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo engraçado. Se alguma amiga chega para você e fala, poxa, eu quebrei meu relacionamento, eu estou muito triste, ai, que chato. Você vai falar para uma amiga, mas também você está gorda, você, sua anta, você é gorda, você não merece, você vai falar isso para uma amiga querida? Acho que ninguém vai falar. Mas será que a gente fala para a gente mesmo? Será? Pensa nisso. Quantas vezes a gente já se massacrou falando coisas para a gente que você não falaria para o outro? Ah, mas o outro eu quero agradar, quero ser amada, e você, para você mesmo? Né? Você falaria isso para você? Mas para o outro? Quantas vezes a gente fala isso para a gente mesmo? Sua burra, nossa, sua anta, Olha o sua... chicotinho aí do auto-julgamento, que eu falo, gente, a gente não sou capaz, não posso, não estou pronta, não vai dar certo. É o Isso, chicotinho. Cris, é o chicotinho. Agora, você falaria isso para sua melhor amiga que chega na sua casa precisando de ajuda? Você fala isso para ela? Eu acho que ninguém fala. Aí a amiga, aí já não é mais amiga, a amiga já, ó, já fugiu faz tempo. E eu comigo mesmo? Por que eu faço comigo? Pensa, tudo que você faz com você falaria para amiga ou um ente querido? Né? Então, aqui, autoempatia, meditação, por quê? A meditação é você pensar sobre isso, você refletir, contemplar sobre isso. O que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim mesma e os outros, com base numa entrega mútua do fundo do meu coração. Na realidade, o que a gente quer é conexão mesmo com o outro. Mas como que a gente pode ter uma conexão profunda com o outro se eu não tenho comigo mesmo? Se eu me chamo de anta, se eu me chamo de sua gorda, sua burra, sua isso, sua aquilo, como que eu não tenho conexão comigo? Eu quero ter com o outro. Eu não entendo por quê. Né? Que o outro não, né? Que existem brigas, existem esses mal entendidos, não é? Por que isso? Então, primeiro lugar, essa não violência, essa compaixão por uma pessoa importante, eu mesma. Ok? Então, nós vamos agora. O que é a CNV, né? Então, eu resumi aqui o resumo do resumo do resumo, porque, como eu falei, hoje é uma pinceladinha muito, assim, muito superficial, porque, como eu já disse, é muito profundo. Então, o que é, na realidade, o que o Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, que a Cris, quando ela fez a chamada para hoje, ela pôs o livro dele, né? A capa do livro dele, que é muito interessante. Recomendo a leitura, né, Cris? E é muito, muito importante. Tem audiolivro no YouTube, não precisa ler, basta ouvir. Também, também. Ouçam, gente, lição de casa para vocês. Ouvir esse livro muda a vida. Muda a vida, fantástico. Então, assim, a CNV, que é a comunicação não violenta, é um processo de entendimento, o qual facilita a harmonização de suas necessidades com as necessidades de outras pessoas, de maneira empática, de maneira amorosa, amor. A gente veio aqui para... Gente, eu tenho certeza cada vez mais que a gente está aqui nesse corpico para aprender a se amar. Aprender a amar nosso corpo, aprender a amar como a gente é. Então, a CNV envolve uma mudança de foco. É essencial aprender uma linguagem, porque como a gente se comunica uns com os outros? Linguagem. E linguagem, vamos lembrar que a linguagem não é só fala. É importantíssimo a gente lembrar disso. Sabe que isso daí é científico.
55% da nossa comunicação é não verbal, é corporal, expressão corporal. 38% é tom de voz e 7% é a palavra falada. Ah, mas então 7% eu posso falar qualquer besteira? Porque é só 7%. Não, não é em ordem de importância, gente, é só em ordem de quantidade. Mas não é que 7% não vai ser importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu chego aqui e falo para vocês, bom dia. Ou se eu falo, bom dia. Deu diferença na energia, se vocês sentirem? Mas eu falei a mesma coisa. Eu falei bom dia. Mas eu tive uma linguagem corporal e um tom de voz de uma maneira. A outra, eu tive um tom de voz e uma linguagem corporal totalmente diferente. Então, a gente é inocente, gente, achando que o que a gente está falando bonito, aquelas palavras lindas, o outro não está sacando o que a gente está sentindo. Gente, não se iludam, o que a gente está sentindo, nós somos energia pura. O que a gente está sentindo com relação ao outro está sentindo também. Porque muitas vezes as pessoas falam para mim, os alunos, mas eu não falei nada para outra pessoa. Eu não fui agressiva, não sei por quê. Mas a outra sentiu a energia nossa. Então, o que a gente está pensando, vibrando, o outro está recebendo, gente. Não ache que o outro não está, porque ele está. E aí começa a violência. Ah, mas é difícil, né? Nós somos... Por isso que demorou tanto para mim, que eu falo para vocês, não precisa demorar tanto para vocês, que hoje já estão as coisas bem mais rápidas do que 2010 até aqui. As coisas já mudaram muito, a própria Terra, né? A energia da Terra. Hoje, como a Cris falou, né? Os pleidianos, toda essa egrégora que ajuda a gente está muito mais rápida, né, Cris? Cada vez a gente entende, não precisa ficar anos para entender. Porque vocês ficam pensando, nossa, ela demorou tantos anos, meu Deus do céu, eu vou demorar mais 30 anos para entender? Não, hoje não. Por isso que é muito importante aquela frase da Bíblia, orai e vigiai. Quer dizer isso, orar e vigiar? Orar e vigiar aquilo que você está pensando, aquilo que você está falando, que você está achando que o outro não está sentindo, ou está recebendo, sim. É ingênuo pensar que o outro não está, lembrem disso. E isso é uma violência igual se eu estivesse falando. Por isso que a gente vai, o quê? Treinando por dentro, cada vez mais entrar no nível vibracional alto e ficar nele. Esse é o treino. Porque daí eu vou ter o quê? Uma profunda conexão com o outro. Dá para entender? Então, uma linguagem que aumenta a disposição de cooperar e apoiar um ao outro. Por quê? Porque nós fomos criados a pensar que o outro é um inimigo da gente. Então, assim, na escola, por exemplo, né? Se eu tiro 10, nossa, eu estou orgulhosíssima, eu sou a tal, tirei 10. Ah, mas aí eu vejo que meus coleguinhas também tiraram 9, 9,5, 10. Eu já não sou tão a tal assim. Ai, mas todo mundo tirou nota baixa. 0, 1, 2. Aí, oba! Eu sou a tal, porque eu tirei 10, os outros tiraram nota baixa. Então, a gente está sempre se comparando. E a comparação, gente, é uma caca. Porque eu sou eu tenho uma história, o outro tem uma história. E a gente julga por aquele pedacinho que a gente está vendo agora. É tão superficial, é muito superficial. Então, por isso que o julgamento é uma linguagem extremamente violenta. A linguagem do julgamento, a linguagem da comparação, porque quando eu me comparo com o outro, eu posso me comparar com
comigo, como eu era ontem e como eu sou hoje. No que eu, o que eu aprendi? O que eu estou melhor do que eu era ontem? Isso é ótimo. Mas, ai, aquela lá, nossa, como ela é. Por isso que a Cris falou no começo, né? Gente, eu também tenho raiva, eu também sou humana, eu também passo por tudo isso. Porque é isso, gente. Muitas vezes a gente acha que a gente fazendo curso é uma varinha mágica. Bom, mas eu estou fazendo isso, ó, julgamento. E eu ainda estou fazendo errado. Pô, a Cris falou para mim 300 vezes. Assisti a aula da Cris todo domingo, levantei cedo no domingo, fiquei lá assistindo a aula, aprendi, entendi aqui. Por que eu estou agindo dessa maneira? Então, pem, né? Gente, não, tudo é um processo. Não é uma varinha de condão. Cada aula que você assiste da Cris, hoje, comigo, comunicação não violenta, você vai sair daqui diferente. Com certeza, porque todo mundo está ouvindo, né? Todo mundo está entendendo, então vocês vão sair diferente. Mas não é uma varinha de condão. Então, se vocês fizerem ainda coisas que vocês se julgam que não deveriam, porque já estão iluminadas assistindo a aula, parem por aí. Não é por aí. E eu falo isso porque eu já passei muito por isso, de me julgar, de me criticar, porque, pô, ainda estou fazendo isso, mas eu já aprendi. Uma coisa é aqui, outra coisa é no coração, é no corpo, é um processo, demora um pouco mais. Então, não se julguem. Beleza? Então, vamos em frente. Quais são os princípios da CNV? Mostrar-se vulnerável. Por que vulnerável? Vulnerável para a gente acha que é assim, eu vou ficar vulnerável, aí o outro vai me atacar? Não. Para mostrar a minha vulnerabilidade, eu tenho que ser muito forte por dentro. Na minha própria história, eu tenho um filho e eu nunca quis mostrar a minha vulnerabilidade para ele, nunca. Eu sempre quis mostrar para ele que eu era a super mãe, a super mulher, que eu era perfeita, né? Eu escondi as minhas vulnerabilidades dele. E um dia isso me pegou, porque um dia ele começou a me cobrar isso, porque ele começou a ver, por exemplo, na morte da minha mãe, que eu estava vulnerável, eu tive um divórcio também recentemente, e eu comecei a realmente ficar triste, fazer coisas, e ele não entendia por quê. Ela é tão forte, por que ela está assim, fazendo isso? Por que ela está fraca? E aí aprendi a me vulnerabilizar para o meu filho. Não foi fácil, gente, chegar para ele, conversar, encarar ele, cara a cara, olho no olho, né? Quem me conhece sabe disso. Não foi fácil, mas assim, eu sou, como a Cris falou agora para vocês no começo, ela se vulnerabilizou para vocês. Isso requer coragem, gente. Isso requer uma força interna. Porque, os outros vão me julgar. Nossa, o que eles vão pensar de mim? Meus alunos têm que pensar que eu sou perfeita, que eu não, né, não tenho raiva, não tenho nada. Nossa, meu filho também. Ele tem que pensar que eu sou perfeita, que eu sou maravilhosa. E aí, quando a gente começa a espanar, a vida puxa os tapetinhos da gente, né? Eu percebi que eu não tinha conexão com meu filho porque eu não me vulnerabilizava. No momento que eu olhei nos olhos dele e falei, olha, eu sinto isso, 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 eu também estou triste, eu também estou sofrendo, e, enfim, contei um monte de histórias para ele começou a compreender, eu tive mais empatia, houve mais conexão entre a gente. Dá para entender? É uma coisa que você falou agora que a gente parece que não tem. Não sei se existe alguma cultura que tem isso, né? Mas é até cultural. Os pais são superiores, não podem ser. Você não pode falar nada contra os pais, porque eles são a razão. Mas não, o pai e mãe têm sentimento, é um ser humano, é um homem e uma mulher que faz besteira, sente, e parece assim que a gente
Quando é filho, tem um relacionamento. Depois, quando é pai, é outro. Então, vou ter que sustentar uma coisa que não é verdadeira. É, Sabe aquela coisa de, olha, não chora, segure isso, seja forte. Ser é, forte é ser vulnerável. Ser forte é ter coragem de é. falar o que você sente. Verdade, Cris. Não, e a gente, no meu tempo, né? Eu não sei a idade de vocês, talvez algumas tenham idade parecida, outras bem mais novas, mas era assim: o homem não chora. Então, o homem tem dificuldade de expressar a emoção dele, o sentimento dele, o amor, ele tem, né, essa vulnerabilidade, homem. E a mulher não pode, pelo menos para mim, não pode expressar raiva. Ela não pode ficar raivosa, isso não é feminino. Isso não é delicado. Então, eu tive que aprender muito a expressar minha raiva, porque eu não tinha raiva por muitos anos. Sabe o que eu fazia, gente? Eu racionalizava a raiva. Se alguém me falasse alguma coisa que me desse raiva, eu racionalizava. Como é racionalizar a raiva? Em vez de sentir, eu sinto, estou sentindo raiva. Ah, mas essa pessoa deve estar mal, né? Coitada. Ela não deve ter dormido bem. Eu dava um monte de historinha para mim, para não sentir no corpo. Gente, sentir no corpo não quer dizer que a gente tem que sair dando porrada no outro porque está com raiva. Né? A gente tem medo de, né, vou perder o controle e sair avançando em todo mundo. Não, é sentir a raiva dentro da gente. É admitir que está com raiva. É sentir, porque daí a gente pode esgotar ela e ir embora. Se a gente racionaliza e não sente, ela fica dentro da gente e pode dar doença. Ela fica muito tempo, fica lá apodrecendo dentro da gente. Apodrecer uma coisa dá o quê? Doença, mágoa, ressentimento. Mas se eu sinto, eu posso esvaziar e posso deixar ela embora. Né? O Dr. Hawkins, que também é uma pessoa que eu leio bastante, gosto muito. Dr. Hawkins é um médico, ele também já é falecido, ele escreveu vários livros, tem em português vários, Deixar Ir, Poder e Força. É ele que fez, não sei se você já... Ele que criou essa tabela do níveis de consciência. E ele fala, para a gente deixar aí algum sentimento, a gente tem que deixar vir. Porque enquanto o que a gente resiste, persiste. Quando a gente está negando um sentimento, pondo ele debaixo do tapete, não, eu não estou sentindo nada, coitada, não estou com raiva dela, coitada, né? E coitado, você está superior. E você está assim com raiva, mas você finge que não, que você é iluminada. Nossa, eu já aprendi tanto, eu sou espiritualizada, eu já fiz tanto curso, já assisti tanta aula, então, como que eu posso ter raiva? Imagina, não tenho raiva. Né? Eu tenho pena dessa pessoa, estou com pena dela. Mentira! Mentira! Você está com raiva, sim! É humano, enquanto a gente estiver na carninha, admitir que a gente está com raiva e sentir, a gente pode entregar, deixar ir a raiva, deixar ir. Mas enquanto deixa vir, olha essa frase, deixa vir para deixar ir. Como você pode deixar ir uma coisa se você não deixou vir? Se você está negando ela, pondo debaixo do tapete. Não está acontecendo, eu não estou com raiva. Eu não estou com raiva. Entenderam? Então, assim, tirar a máscara, ser humana, é isso. Eu sou espiritualizada, como eu posso tirar a máscara, mostrar, né, que eu estou com raiva, que eu também faço isso, que eu também faço aquilo? Imagina! Uma vez, o meu ex-marido falou para mim, se os teus alunos pudessem te ver agora, porque eu estava com raiva, gritando, se eles pudessem te ver agora, eles não iam te reconhecer. Eu falei, não, eles vão me reconhecer sim, porque eu falo para eles que eu faço isso. Eu falo que eu também sinto raiva, que eu também sinto medo, que tudo, que eu sou humana. Isso é tirar a máscara. Né? Eu nunca me esqueço, a nossa primeira aula de comunicação não violenta, e tinha 32 pessoas, e o Sven, que era nosso professor na época, ele entrou na sala, e ele falou para a gente assim, gente, eu estou com medo, porque eu nunca dei aula para 32 pessoas. Então, assim, eu estou receoso, porque ele é alemão, o Sven, e ele, na época, agora acho que ele está fluente em português, ele estava aprendendo também português. Então, 32 pessoas, né? E não saber direito português,
Ele, né? Mas aí que ele tirou a máscara, ele foi humano, ele se igualou com a gente, ele fez a conexão, ele foi vulnerável, ele teve a coragem, ele foi honesto, ele foi autêntico, ele teve autoempatia com ele cuidou dele. Aí o que todo mundo fez? Entrou em empatia com ele, foi puro amor, todo mundo falou, imagina, a gente vai te ajudar, que você não souber em português, fala inglês, a gente te ajuda, traduz, nossa, todo mundo entrou numa corrente de amor, de um só. Mas se ele tivesse entrado na sala num pedestal, então agora eu sou o cara da comunicação não violenta, vamos aprender. Não, ele não fez isso, entende? Então, para mim foi já a primeira lição, ele já entrar na sala falar isso, já foi, aquele dia já tinha aprendido muita coisa. Comemorar a vida. Gente, eu tenho grupos de CNV eu não tenho, de programação neurolinguística, né, que a Sani faz parte, e que eu falo toda semana, a gente tem que contar a vitória da semana. Então, se eu pedir para você, conte qual é a vitória da semana, muitas vezes, qual é a vitória da semana? Como será? Mas se eu contar, o que ruim aconteceu nessa semana? Será que a gente ia mais rápido? Nossa, aconteceu uma coisa horrível. Oh, eu tenho 1000 coisas para contar. E a vitória da semana? Muitas vezes as alunas chegam, né, Sani, e falam assim, mas não sei o que aconteceu essa semana, não tenho muita coisa para contar. Gente, não, a Sani está aqui. Elas começam a contar a vitória, eu fico boquiaberta. São vitórias imensas. São coisas que elas conseguiram superar e elas não tinham percebido, porque ficou no dia a dia. Quando elas contam, né, Sani? E elas mesmas ficam surpresas quando elas contam. Nossa, é mesmo, que vitória! Então, isso é comemorar a vida. É perceber a nossa vitória. Olha, levantar da cama de manhã é uma vitória. Fazer a cama é uma vitória. Quanta gente, não pode levantar da cama porque não pode andar. Né? A gente não pensa isso. A gente pensa, mas aquela lá está esquiando na Suíça e eu estou aqui, em casa. Né? Então, é comemorar a vida, comemorar aquilo que a gente tem, entrar em gratidão. Né? Isso pensem toda semana, qual foi a minha vitória? Qual foi a minha vitória do dia? Qual foi a minha vitória da semana? O que eu consegui superar hoje? Vocês vão ver que vai ter coisa, vai se surpreender. Com minhas alunas, olha, quase toda semana, né, Sânia, o pessoal se surpreende. E sempre tem uma que fala, não, essa semana não pensei em nada, não tem nada. E aí é só, olha, essa coisinha fica enorme. Mostrar o que está vivo dentro de você. E essa vulnerabilidade que está vivo dentro da gente. E não só isso, como admitir. Lembra que eu falei da raiva? Sentir a raiva, sentir o medo. Estou com medo, vou sentir o medo. Depois eu deixo ele embora. Mas eu tenho medo de sentir medo. Então eu não deixo ele vir, eu nego ele. Eu não estou com medo para não ter medo. Não, deixa o medo vir, deixa a raiva vir. Deixa a tristeza vir e depois entrega ela. Porque também não preciso ficar sofrendo, né? Deixa ela vir, então eu vou curtir isso. Não é isso, gente. É deixar vir para deixar ir. Lembra sempre dessa frase, deixar vir para deixar ir. Então, falando de conexão, o que a gente quer na vida? Ser visto, gente. Né? No Avatar, ele não fala eu te amo, eu estou vendo você. Né? É conexão. Quem não quer ser visto? Quem não quer ser ouvido? Essa é a conexão. Então, sem conexão, não tem fluxo de energia. Nós somos energia. Sem energia, nada funciona. Não falar não dá conexão. Aí vou ficar quieta. Claro, gente, não é sair falando o que pensa a qualquer momento. A gente tem que ter, quando a gente se conhece, por isso aquela frase que eu li no começo, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe o momento certo de falar. Existe o momento certo
e a hora certa, o momento certo de falar, e de uma maneira amorosa. Eu posso falar, como a Cris falou, nossa, quando a gente estuda comunicação não violenta, a gente pode falar tudo que a gente quer? Sim, mas como que a gente vai falar? Não é o quê, é como. Você pode falar tudo, desde que seja de uma maneira de conexão, né? Ontem eu estava com uma amiga, fazia muitos anos que eu não a via, ela passou o dia aqui comigo, foi muito bom. E ela falou assim, nossa, eu contei a conversa que eu tive uma conversa há um mês atrás com meu filho, como eu estou falando para vocês, olho no olho, isso aconteceu mesmo, é real. E foi muito bom para nós dois, porque nós dois nos vulnerabilizamos, contamos o que a gente estava sentindo, deu uma conexão profunda entre nós. Meu filho mora em Portugal, e a hora que eu fui embora, eu estava lá, a gente olhou um no olho do outro, e ele falou, mãe, eu te amo muito. E eu falei, eu também te amo muito. E a gente ficou olhando um no olho do outro. Nunca isso tinha acontecido. Mas por que pôde acontecer? Porque a gente se vulnerabilizou, tirou a máscara, a gente fez isso. Nós tiramos a máscara, ele mostrou a vulnerabilidade dele, como homem, como pai de família, os medos dele, eu mostrei os meus, nós fomos honestos um com o outro, autêntico, tivemos autoempatia, cuidamos de nós mesmos, porque ao fazer isso eu estou me cuidando, né? Comemorando, aí a gente pôde comemorar a vida, falando que se ama, a gente pôde realmente se conectar, porque a gente mostrou que estava vivo dentro da gente. Então, é isso, gente. Não falar, mas eu falei tudo para ela, eu falo tudo que eu penso, não é isso, falar tudo que eu penso de qualquer maneira, na hora que eu quero. É ter a inteligência, né? Inteligência emocional, para saber, não, eu vou guardar para a hora certa. Eu sei que vai ter a hora certa, eu me conheço cada vez mais, eu entro, em primeiro lugar, em autocompaixão e autoempatia comigo, porque daí eu não preciso vomitar no outro, e eu espero o momento certo, a hora certa, que eu vou saber, o meu corpo sabe, meu coração sabe, e daí eu vou me conectar profundamente com o outro. Então, porque quando a gente está conectada com a gente mesmo, com essa força interna, a gente sabe o momento certo. A gente não precisa de nada, a gente sabe quando é que é para a gente falar, quando é que é para a gente calar. Então, não falar não dá conexão. Não adianta a gente se calar e achar que, sabe, não, já vou rezar por ele. Tá, rezar é importantíssimo, mandar energia é importantíssimo, mas chega uma hora que a gente tem que falar. Não tem jeito, a gente tem que enfrentar. E o que impede a nossa conexão são os nossos padrões, as nossas crenças. Eu não sei, Cris, se você já deu aula de crenças, né? Porque graças a Deus, todas as aulas, tudo que eu estudo, o coração do negócio é a crença. A gente tem dois tipos de crença, o que a gente acredita, que a gente pode ou que a gente não pode. H, próxima aula para você dar mês que vem. Você topa dar uma aula de crença? Com certeza, com todo prazer. Então, porque a crença, existem dois tipos de crença, que a gente chama crença limitante e a crença possibilitadora. A crença limitante é aquela, como a Cris falou, não consigo, não posso, não tenho capacidade, não mereço, é muita areia para o meu caminhãozinho. Por exemplo, crença sobre o amor. Amar é sofrer. Se eu amar alguém, se eu me apaixonar, eu vou sofrer. Então, a gente tem isso no inconsciente. Muitas vezes, conscientemente, a gente quer amar, a gente acredita no amor, mas o inconsciente ele é mais forte, ele é 95%. Eu não sei se eu tenho aqui o iceberg, eu não tenho. Mas imaginem um iceberg, né, que é só a pontinha. Não sei se vocês já viram essa foto. Então, a gente vive, o consciente da gente é 5%, o inconsciente que está ali, submerso, que a gente não conhece sobre a gente mesmo, é 95%. Quem ganha, quando a gente está, né? Conscientemente eu quero uma coisa, mas o meu inconsciente fala, não, neguinha, você não vai amar, eu não quero que você sofra. Você não vai sofrer, pronto, fim.
Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rica, quero ter prosperidade. Mas eu ouvia quando criança, né? Eu estou dando exemplos, né? Meu pai e a minha mãe falavam que gente rica é corrupta. Ah, aquele lá, ele tá rico porque roubou. Aí você cresce, você esquece isso. Aí você cresce e fala, nossa, eu quero ficar rica, eu quero prosperar, mas não consegue. Fica lá patinando. O que, que tem por trás? No inconsciente que está lá ganhando, neguinha, não vou deixar você ser corrupto, eu tenho horror. Porque quem quer ser corrupto? Eu não quero, pelo menos, né? É um valor meu muito forte. Eu tenho esse valor, não quero ser corrupta. Já fui bastante corrupta comigo mesmo, me corrompi para ser amada, mas cada vez que eu me conheço, eu me corrompo menos. E existe vários tipos de corrupção, né? Como eu falei, corrupção com a gente mesmo. A gente fala não para a gente e sim para o outro para ser amado. Isso é uma corrupção com a gente. Estou me corrompendo, me prostituindo para ser amada. É muito sutil isso, gente. Então, o dinheiro também, eu quero ser. Nossa, eu não sei por quê, eu fico patinando, ganho dinheiro, mas não consigo juntar, não consigo comprar nada, não consigo ter prosperidade, porque o meu inconsciente está falando para mim: você não vou deixar você ser corrupta. Pode ficar tranquilinha que você não vai ficar corrupta. Então, corrupção igual a prosperidade, então eu nego a prosperidade. Uma parte minha quer, que é 5%, que é aqui consciente, mas o resto, 95%, está falando, não, neguinha, não, neguinha. Quem ganha 5% ou 95%? Né? Então, é isso, gente. Isso é a crença limitante que a gente tem que estar no inconsciente. A possibilitadora, aonde você chegou até hoje? Por causa das crenças possibilitadoras. Se você tem um casamento legal, é porque você acredita que é possível, acredita no amor. Você não tem uma crença limitante no seu inconsciente que diz que não é possível, não dá. Você está próspera, você tem dinheiro, é porque você tem uma crença que te possibilita isso. Então, você está onde você está, em qualquer parte da sua vida, até na parte de saúde também, né? Saúde também tem crenças limitantes sobre saúde, mas saúde, vocês falam, sim. Quando a gente é criança, a gente fica doentinha, pelo menos eu ficava na minha casa, eu ganhava presente, eu ganhava atenção, papai e mamãe vinha, como é que você tá, Magalizinha? Você tá melhor? Nossa, eu era a rainha da casa. E o que acontece quando você cresce? Você conecta doença com atenção, amor, carinho. Só que daí você, grandinha, você não é mais criança, você não está mais tão popular quando você fica doente, mas continua a crença. Para eu ganhar atenção, olha a crença limitante, para eu ganhar atenção, carinho e amor, eu tenho que ficar doente. Aí eu fico doente. Para descansar, quanta gente não fica cansado, não aguenta mais, mas só pode tirar dia livre se ficar doente. É uma crença limitante, gente. Está limitando você de viver, comemorar a vida, de viver uma vida melhor. Não é? Quantas Então, pessoas têm culpa de tirar férias, de não fazer? prazer, eu não posso ter prazer, eu não tenho direito ao prazer. Eu trabalhei muito isso. Isso era uma crença minha. O que eu estou fazendo aqui que eu não estou trabalhando? O que é isso? Sua vagal. Vagal. Nossa, eu trabalhei muito essa crença limitante minha. Eu ficava sem trabalhar, eu não sabia o que fazer comigo mesmo. Eu ficava andando pela casa, procurando coisa para fazer. Nossa, eu ficava perdida. Hoje não, eu me dou direito ao prazer. Fico lá tomando meu solzinho, lendo. Hoje eu me dou direito ao prazer. Mas foi uma conquista, pessoal. Então, o que impede a conexão são os nossos padrões e crenças. Precisamos coragem para ser julgados. Claro, eu preciso coragem para ser eu mesma. Porque se eu ficar pensando, nossa, se eu falar o que eu quero, eu vou ser julgado. O que o outro vai pensar de mim? O que o outro vai achar?
de mim, né? Eu tenho que só mostrar que eu sou perfeita, que eu sou boa, que eu sou... Então, eu preciso coragem. O outro vai me julgar? Sempre vai ter alguém que vai te julgar. Sempre. Você nunca vai agradar todo mundo. Então, é você ter coragem. Tudo bem, o outro vai julgar que eu não sou legal, que eu sou isso, mas eu me gosto, mas eu sei de mim. Por isso que é importante se conhecer. Tá? Aqui tem a tabela, que não vai dar tempo de falar hoje. Eu vou falar uma coisa muito importante de níveis de vida, gente, que não é a comunicação não violenta, mas eu acho tão importante, me ajudou muito, que é aqui, a zona de conforto. Nós todos temos uma tendência de ficar na zona de conforto. Aquilo que a gente já sabe, até porque a mente da gente, para a gente fazer diferente, ela gasta muita energia. E a nossa tendência é não querer gastar energia. A nossa tendência é conservar, do corpo mesmo, né? Do corpo humano, é conservar energia. Então, para a gente sair da zona de conforto, a gente tem que despender energia, fazer diferente, eu tenho que aprender coisa diferente. Mas, se eu fico na zona de conforto, eu estou perto, não de morrer, né? Não é que eu vou morrer, mas da morte de não evolução. O não evolução é uma morte. A gente falou tanto da morte hoje, então você não está evoluindo, porque você está sempre fazendo a mesma coisa. Na PNL a gente diz, se você sempre faz o que você sempre fez, você sempre vai obter o mesmo resultado. Isso se chama insanidade do Albert Einstein. Como você pode querer resultado diferente se você está fazendo sempre igual? Não dá. Então, isso é a morte. Porque você entra numa zona de conforto, você pode entrar numa depressão, não tem mais nada a fazer, você está perto da morte. E aí você vai para a zona de desconforto, você vai fazer diferente. Não é fácil no começo fazer diferente, mas também a vida pede para a gente. Muitas vezes a gente quer ficar na zona de conforto, mas a própria vida puxa o tapetinho da gente e faz com que a gente entre na zona de desconforto. A zona de desconforto aqui é verde porque ela é a zona da cura. Essa é a zona da cura. Se eu entro também numa zona de saturação, então agora eu só vou fazer desconforto. Tudo que for desconfortável para mim, eu vou fazer. Vou pular de não sei da onde, estou com medo. Saturação, gente. É que nem fazer curso. É legal fazer curso. Tudo na moderação. Tudo, gente. Fazer exercício é maravilhoso. É muito bom para a saúde. Mas se eu fizer exercício demais, eu posso ter contusões, eu também estou perto da morte, eu estou saturada. Se eu não fizer exercício nenhum, fico lá deitada na cama, na zona de conforto, eu também estou perto da morte. Percebem? E tudo. O remédio, né? O remédio cura, mas se eu tomar demais, eu posso morrer. Se eu não tomar ou tomar de menos, eu posso morrer. Então, é a zona de desconforto, é a zona da cura, por isso ela é verde. Ela é a zona da cura. Então, eu faço de uma maneira equilibrada. O que eu vou fazer hoje? Fazer uma coisa diferente. E ver coisa, até da coisa pequenininha até a grande, né? Que se chama autodesafio, eu me desafio. Porque eu me preparo para fazer coisas diferentes quando a vida me chamar para fazer coisa diferente, porque a vida chama a gente, né? Puxa o tapetinho. Tem perdas na vida, como a gente falou, da morte, não tem como evitar. Pessoas à volta da gente que vão embora, né, da vida da gente. E a gente mesmo que vai deixar o corpinho. Então, é a gente se preparar mesmo, se conhecer, como vocês estão fazendo, entrar na zona de desconforto. O que eu posso fazer diferente hoje? Né? Desde assim, escovar o dente em vez da mão direita, se vocês forem destros, né, destras, com a mão esquerda, tomar banho, né, começa de cima para baixo, começa de baixo para cima, coisa assim. Começa a entrar numa zona de desconforto para você treinar. Tudo que é um treino, tudo é um processo. Então, a gente vai aqui para o coração da CNV, né? Que são os 4 passos da CNV. 4 passos importantíssimos. Então, a intenção da gente não vai dar tempo de ir muito fundo, é conexão, né? A gente falou já de conexão, eu tenho uma intenção de me conectar, de amar,
E eu ponho aqui. A gente pode depois fazer uma aula 2 com Pode fazer exercício, uma aula do... É aula mais isso. prática. Aula mais prática, beleza. E a atenção que a gente põe é no presente. Eu estou pondo atenção aqui e agora. Vocês estão aqui agora presente, aprendendo isso. Eu estou compartilhando para vocês um conhecimento já de muitos anos que eu uso, que eu tive bastante experiência, mas vocês só podem aprender se vocês põem atenção. Se vocês estão aqui me ouvindo, mas pensando, poxa, mas daqui a pouco eu tenho que ir no supermercado. O que eu tenho que comprar hoje mesmo no supermercado? Você está aprendendo? Você está fazendo? Não, você não está. Você está no futuro. Ou então você está no passado. Nossa, mas ontem aconteceu aquele negócio, ontem também você não está aqui. Então você não está aproveitando esse presente, essa conexão que nós estamos fazendo, essa ligação de cura do grupo. Você não está com atenção, você não está presente. E os 4 passos da CNV é, em primeiro lugar, observação. O que foi dito ou feito sem avaliação. Isso já é uma parte bem difícil. Quando eu dou, muitas vezes, agora menos, né? Mas estou no auditório, por exemplo, né? Uma vez por mês eu vou lá no Luz Divina, que é um centro espírita, lá no auditório deles. Então, muitas vezes eu faço um teatro com eles, só para vocês terem uma ideia, não dá para fazer o teatro aqui. Então, eu falo para eles, eu entro, sento, pego um livro, abro, suspiro, fecho o livro e vou embora. E eu peço para eles, por favor, falem o evento para mim. E muitas vezes as pessoas falam, você suspirou porque você estava de saco cheio, você fechou o livro, você estava lendo o livro, mas o livro não estava bom, você fechou o livro. Enfim, olha, vem os julgamentos, as avaliações mais esdrúxulas que você pode imaginar. E, na realidade, o que é a observação sem julgamento, sem avaliação? Eu entrei numa sala, abri um livro, nem ler, a gente sabe se eu li ou não. Olhar o livro não quer dizer que está lendo. Assistir uma aula não quer dizer que você está prestando atenção. Você está o corpinho lá. Abri o livro, olhei para o livro, suspirei, fechei o livro e saí. A observação é o que a gente está vendo, os sentidos, gente, os 3 principais. O que eu estou vendo, ouvindo e sentindo. Isso é a observação sem julgamento. Agora, quando você começa, nossa, você suspirou que você estava de saco cheio. Você suspirou porque você estava cansada, aí você saiu porque você não queria mais ficar lá. Você fechou o livro, enfim. Aí vai embora, né? Aí a imaginação vai... E isso a gente faz no dia a dia. O vizinho passou, não deu bom dia para mim. Sabia que o vizinho não gostava de mim. Tinha certeza. Aí, ele passa, não me cumprimenta, não me fala bom dia. E pode ser tantas outras coisas. O vizinho não presta atenção, de manhã ele está mal-humorado, não quer falar com ninguém, não me vê, não me viu, né? Pode ser milhões de outras coisas. Então, qual é o fato? O vizinho passou e não falou bom dia. Esse é o fato, é o que eu vi e que eu não ouvi, né? Ouvi ou não ouvi, não ouvi o bom dia. Só isso. Mas eu já julgo, já vou. Teve uma vez tão engraçado que o vizinho meu, que ele trabalhava até na Dupont, e ele trabalhava o dia inteiro, tal. Às vezes ele convidava para churrasco, fim de semana, e um dia eu vi ele no quintal, regando as plantas. Aí eu pensei assim, nossa, ele deve estar desempregado. Que ele está 3 horas da tarde, não sei o quê, bibi, bobobó. Daí eu descobri que não, que ele tinha saído do emprego e arrumado um outro, e ele estava nesse período. Mas eu já fiz um monte de histórias, e isso é a gente. Então, por trás da nossa observação, vem o sentimento. O que a gente está sentindo em relação a que eu observei. A nossa tendência é falar para o outro, mas você não fez aquilo, você não sei o quê. E não falar o que a gente está sentindo, porque a gente nem observa. Eu, pelo menos, posso falar por mim. Eu nem observava o que eu estava sentindo. Né? Então,
sem avaliação sobre o outro. Então, em vez de falar assim, olha, quando você fez aquilo, eu não me senti legal. Eu senti, sabe, eu me senti triste, eu fiquei... Quando eu cheguei em casa e vi toda aquela bagunça na sala, eu senti, eu me senti desconfortável, porque eu preciso de ordem na casa. A minha necessidade, estou falando de mim. Mas qual é a nossa tendência? Vou falar de mim. É chegar lá e falar assim, seu bagunceiro, olha aí, o que você está fazendo? Essa bagunça, seu porco, é o outro, e não eu. Outro exemplo, a mulher quer a atenção do marido, e o marido está lá sentado assistindo o jogo de futebol dele. Daí a mulher começa a falar, nossa, que ridículo, você só fica aí sentado, tomando cerveja, vendo seu futebol, ridículo você, não você faz nada. Blá, 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 blá. Quando a necessidade dela, talvez, seja uma conexão com ele, passar umas horas com ele, mas a gente não foi ensinada a expressar o que a gente está sentindo e a necessidade. Não fomos ensinados o que a gente está sentindo, o que você está sentindo. Pelo menos minha mãe não perguntava para mim o que você estava sentindo, eu já falava assim, você isso e você aquilo. Né? E não estou acusando minha mãe, porque ela também não aprendeu com a mãe dela. E muito menos falar a nossa necessidade. Quando eu comecei a aprender comunicação não violenta, e ele falava de necessidade, eu ficava, o que é a minha necessidade? Qual é? O que é necessidade? Gente, eu lembro disso. A gente demorou uns 3 meses para cair a ficha. O que que é a nossa necessidade? O que que a gente precisa? A gente precisa mais de conexão, a gente precisa mais ser ouvida, a gente precisa de descanso, a gente precisa de ação. Gente, esse ponto é se olhar, se ouvir. Olhar para dentro, lembra que eu falo o verbo perceber? Como é que você se percebe? Você percebe que você está precisando do quê? É, E a gente não é sincero com a gente, não. A gente muda o que a gente verdadeiramente quer para uma coisa aceitável pelo outro. exato, para ser amado, né? Nossa, eu lembrei de uma história agora. Uma vez eu estava na piscina de uma amiga nossa, a Fran, e faz anos atrás, né? Meus cachorros eram vivos, meus cachorros já morreram faz tempo. E aí eu estava lá, era umas, sei lá, 4 horas da tarde, e eu estava saindo da piscina e falei para o pessoal, né? Falei, olha, eu vou para casa porque eu tenho que dar comida para o meu cachorro. Aí uma das pessoas que estavam lá olhou para os meus olhos, eu nunca vou esquecer, e falou para mim assim: olha, se você quer ir para casa porque você está cansada e quer ficar sozinha, vai, mas não precisa falar que você tá dando comida, porque tem que dar comida para o cachorro. Gente, olha, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Depois eu perguntei para a pessoa, ela falou, não me lembro de ter falado isso. Acho que ela recebeu uma... Nem sei. Gente, eu fiquei tão chocada. Sabe qual era a sensação que eu tinha? Que ela tinha me desmascarado, porque eu pus uma máscara, olha a máscara que eu falei, da politicamente correto. Como é que eu posso chegar para minhas amigas e falar, olha, eu já estou cansada agora, e eu vou para casa que eu quero ficar sozinha? Não, e posso, por que eu não posso falar isso, gente? Mas olha a minha crença, olha a crença limitante. Se eu falar isso, elas não vão gostar de mim, elas vão me julgar, julgar, né? Eu tô cansada delas, não vão me amar. Então, eu vou mentir. É tão automático, eu não fiquei pensando, isso é frações de segundo, eu vou mentir que eu tenho que dar comida. Dar comida para o cachorro é politicamente correto, coitado do cachorro, vai ficar lá morrendo de fome. Todo mundo vai entender. Mas olha, a É, gente, a gente depois disso, o grupo de amigas aprendeu a falar as necessidades. Falou, olha, eu tô cansada. Quantas vezes a gente fala, olha, não tô afim de ir, não, eu tô precisando descansar, não quero botar a roupa, não quero, sabe, ligar o carro e sair, não tô afim de sim, fazer, e todo mundo entende hoje em dia. A sim. gente conseguiu criar essa linguagem fácil e o outro aceitar sem julgar também, é verdade, ela tá
tá cansada. E na hora que a gente começa a fazer isso, você dá permissão para o outro também falar que tá cansado. A gente não Ah, tem que ser mais educadinho. exato, boazinha, a simpática. É isso, É, ser simpático, né? e a comunicação não violenta não significa falar bonzinho. Significa expressar o que realmente você está precisando. Só que para isso você tem que saber o que você está Sim, precisando. sim, sim. E quando você sabe que você está precisando e você tem a coragem de se expressar, se você pode se expressar com amor autêntica e o outro entende quando é autêntica. É impressionante. Quando eu falo mentira, né? Quando eu falava mentira, porque agora eu estou observando, né? Às vezes em quando ainda cai um pouquinho da mentira para mim mesmo, né? Mas porque a gente mente para a gente mesmo, não é para o outro, para ficar bem com a gente. Que eu ainda caio, mas assim, eu presto atenção, eu sei, eu estou mais consciente hoje disso. Né? Porque a gente fala o simpático a gente, vou falar o politicamente correto, e não é autêntico, e o outro sente, porque nós somos energia, claro que o outro está sentindo que não é autêntico. Bom, vamos para a necessidade, né, do que eu preciso nesse momento. Então, eu estou me sentindo sozinha, eu preciso de conexão, ou eu estou me sentindo cansada, eu preciso descansar, preciso ficar em casa sozinha, deitada. É isso que eu preciso. Mas a gente dá simpático. O simpático é a gente ser boazinha, fazer o que o outro quer e ficar com raiva da gente. E no fim a gente acaba cobrando do outro e descontando no outro, isso que é pior. Uma hora a gente acaba dando pontapé no outro, a patada, né? E por último, e não nada menos importante, essa é a sequência, eu observo sem avaliação, eu percebo o que eu estou sentindo, eu, ao sentir isso, qual é a minha necessidade nesse momento, e aí eu faço pedido para outra pessoa, eu me comunico com a outra pessoa. Tá? O que pode acontecer para melhorar a minha vida? Então, é o que a Cris falou. A gente fala hoje, não, olha, gente, obrigado pelo convite, mas eu estou precisando estou me sentindo cansada, eu preciso descansar, então eu vou ficar em casa, tá bom? Você me convida outra vez, tá bom, beleza, tchau, descansa bem. É isso, gente. Isso aqui é a comunicação não violenta. E Mas no Brasil, principalmente assim, Europa, Estados Unidos, o pessoal até tem uma comunicação mais assim, assertiva. assertiva é. Aqui no Brasil, a gente convida, ah, não, vai lá em casa. Só que na realidade você não quer que a pessoa vá. Então, para que convidar? Às vezes me passo assim, as pessoas me veem como, nossa, ela é meio arrogante. Por quê? Porque eu uso uma comunicação não violenta e eu falo o que eu quero e eu falo o que eu penso. Tem muita gente que se choca com o que eu falo. Eu falo de maneira doce, agradável, mas eu digo o que eu estou querendo. Tem gente que ainda se ofende, porque a pessoa não entende. Depois eu explico para ela: olha, eu não estou afim de fazer porque eu estou cansada. Não dá, eu vou fazer mal, vou fazer de mau grado. Você quer que eu faça de mau grado? Ah, não, aqui não. Aí Tá você tem que vendo? ficar mais no miudinho. E você tem coragem de ser julgada, porque você não vai agradar todo mundo sempre. Você é Gente, a pessoa. reunião de família. Eu vou Uh! ser obrigada a ir, porque se não for, vão te virar a cara. Olha, foi difícil eu falar, não, eu não vou passar Natal com vocês. Eu não vou passar o Dia dos Pais com você. Esse dia não tô legal, mas eu quero fazer um outro Dia dos Pais, só eu e você. Pode? Ah, é legal. É. Não, mas o que a gente tende a fazer? Não, hoje é dia. Então, eu vou porque eu tenho obrigação de ir. Fazer por obrigação é uma caca! Porque você fica com raiva de você e acaba cobrando do outro. Não tem como, né? Um dia você cobra. Então, quer dizer, é como eu falei, né? Uma pinceladinha. Agora, a linguagem tóxica. A gente falou da linguagem de conexão, a linguagem violenta.
quais são os 4 tópicos da linguagem violenta? O julgamento, que eu já falei um pouco do julgamento, né? A gente se julga o tempo todo, julga o outro. Como a gente não sabe expressar o sentimento, nem deixa vir à tona às vezes, né? Como eu falei, a gente joga debaixo do tapete. Então, o que a gente faz? Não sabe nem o que a gente está sentindo, põe debaixo do tapete, muito menos qual é a necessidade da gente, e muito menos fazer o pedido. A gente já começa lá de cima, já observando, cheio de história. Aí o negócio vai ladeira abaixo. Olha, um segredinho para vocês. Quer saber quando vocês estão julgando? Na hora que você pensa, eu acho que é julgamento. Sim. Achismo é julgamento. Você não tem certeza, você não viu, você não está lá dentro. Você está no acho da tua cabecinha. É. E outra coisa também que eu aprendi muito ultimamente, que é assim, como você sabe que ainda tem crenças negativas, né? É porque quando você está projetando no outro, quando você está projetando ainda você é isso, você é aquilo, ainda tem dor dentro de você. Pode crer que ainda tem dor. Então, aqui, a linguagem tóxica, em primeiro lugar, é julgamento, que a gente já falou, né, bastante sobre isso. Comparação, eu já falei um pouco, né, de a gente se comparar com o outro é caca, porque você se comparar com o outro, ou você é por cima, ou você é por baixo, ou você é tal, eu sou mais do que aquele, coitadinho dele, coitadinha dela, está se comparando por cima. Ou então, coitadinha de mim, olha como ela é superior, ele está num nível mais X, Y, Z. Né? Eu vou contar uma história interessante. Eu fazia parte de um grupo de meditação. E eu comecei a sentir, eu comecei a ficar irritada no grupo, porque eu comecei a sentir que não tinha mais. Adoro as 3 pessoas desse grupo. Eu comecei a sentir que não tinha nada a ver, comecei a me irritar. E daí uma delas ligou para mim, em off, e falou assim: ah, Maia, eu estou sentindo que tua energia não está no grupo, não está legal, não está combinando com o grupo, né? E aí eu acabei saindo do grupo, né? Eu não queria sair. Eu não queria sair por quê? A minha necessidade era o quê naquele momento? Eu estava mentindo para mim mesmo. Eu estava mentindo que não, elas são super amigas. Você conta um monte de historinhas para você, né? Mas aí eu vou ficar por fora, eu não vou ficar fazendo parte do grupo, eu não vou saber o que está acontecendo com elas. Mas não estava fazendo bem para mim, eu estava mentindo para mim. E aí eu estava falando com o meu mentor, eu faço mentoria, né? E eu falei assim: será que eu estava arrogante? Será que eu estava me comparando por cima, achando que elas estavam por baixo? Ele falou: não. É como se você estivesse no colegial e elas estivessem na 6ª série. Ah, mas isso não é arrogância? Eu estou no colegial, elas estavam na 6ª série. Ele falou: não, é arrogância se você pensar que o colegial é mais do que a 6ª série. E não é mais do que a 6ª série. Uma coisa não é mais do que a outra. É simplesmente diferente. Foi um grande aprendizado para mim. Enquanto eu pensava que estava acima, eu estava entrando num julgamento. É tão sutil isso, gente. Daí foi muito bom para mim. Eu falei: é isso mesmo. Se eu estou assim mais avançado ou menos avançado, não quer dizer pior ou melhor. Não quer dizer, é diferente. Mas quando a gente está diferente, a tendência, pelo menos para mim, eu posso falar, ou eu me acho que eu estou arrogante, que eu estou mais do que a pessoa, ou eu me acho que eu estou menos, então eu não estou alcançando o grupo. Não, eu estou igual ao grupo, continuo igual ao grupo, só que eu estou diferente, em caminhos diferentes do grupo. Só isso. Isso me deu um grande alívio, porque a tendência à comparação é essa, né? Cima ou baixo. Terceiro, negar responsabilidade, né? Eu acho que para a gente, hoje eu não acho, eu tenho certeza que um dos grandes passos para a nossa evolução é assumir a responsabilidade do que a gente faz. Porque enquanto a gente está com o dedo assim, acusando o outro, a gente está o quê? Com 3 dedos para a gente. A gente não está assumindo responsabilidade, a gente está pondo responsabilidade, projetando, assumindo o outro. Por quê?
porque eu estou contando uma historinha para mim, eu não estou olhando para mim, eu não estou me conhecendo, eu não estou sabendo o que eu estou sentindo, qual é a minha necessidade. Então, eu responsabilizo o outro. E eu sempre brinco, né, com as minhas alunas, falo assim, nossa, mas é tão gostoso a gente responsabilizar, pôr a culpa no outro, né? Mas quando a gente põe a culpa no outro, a gente é o quê? Vítima. Coitadinha de mim. Olha o que ele fez para mim, olha o que ela fez para mim. Oh, burro, burro, burro. Né? E aí eu estou negando responsabilidade. Enquanto eu estou vítima, negando minha responsabilidade, eu não saio do buraco. Eu fico patinando meses, anos. Tem gente que sabe que... Ó, eu já encontrei gente fazendo PNL comigo que tem a raiva do ex-marido, por exemplo, né? Eu nunca me esqueço dessa mulher. Ela falava do ex-marido dela com ódio, porque ele era responsável, ele era o canalha, ele fez isso, fez aquilo, fez o outro. Um dia eu perguntei para ela, quanto tempo você é divorciada? Ela falou, ela acho que 20 anos. Eu quase caí da cadeira, porque parecia que ela tinha se divorciado um dia antes. Então, ela estava patinando no quê? Na vítima. Tá, tudo bem, ele fez a parte dele, talvez não foi legal, traiu, sei lá, mas que parte dela, né? Retomar a responsabilidade, que parte minha, tudo que acontece com a gente, uma parte da gente está acontecendo porque eu atraí, uma parte minha não foi curada, e esse é um grande presente. Ai, mas é doloridíssimo ser traída, ser deixado, é doloridíssimo. Mas, se eu tomar responsabilidade, que não é só o outro, eu ainda estou vibrando alguma coisa, no que eu estou me traindo? Eu tomo a responsabilidade, eu paro de ser vítima. Não é fácil, gente, não é fácil, mas é um treino, porque eu me liberto, é a única maneira de eu me libertar. Enquanto eu estou na vítima, estou pensando, mas se fosse diferente, se eu tivesse feito não sei o quê, não existe ser eu. Esquece esse verbo. Se eu tivesse, isso daí só traz sofrimento para a gente. Mas se eu tivesse feito aquilo, ele não teria feito aquele outro. Ou se ele tivesse tido mais compreensão comigo, a gente não teria. E vai embora. E vai embora o sim. Não existe isso. Existe eu estar vibrando, lembra do campo que eu falei? Eletromagnético, e o campo, ele é coerente. Se eu estou vibrando amor, eu vou receber amor. Se eu estou vibrando que eu não mereço, que eu estou com medo, eu vou atrair isso, eu estou me traindo. Então, eu vou receber traição. Então, quando eu nego responsabilidade, vem mais ainda daquilo para mim. E o quarto, obrigações. Quando eu falo para mim mesma, eu tenho que, eu devo, eu faço por obrigação, não por amor. Eu já fiz tanta coisa por obrigação, que eu achava que eu tinha obrigação politicamente correto. Isso trazia grande raiva para mim, porque eu estava me traindo, isso é traição. Tá, existem coisas que não tem como evitar, mas eu vou fazer, por exemplo, né? Eu dava aula de inglês em empresas, né? Hoje eu só dou pelo Zoom. E eu lembro que tinha um aluno meu, que a primeira aula que eu cheguei, um executivo, eu dava muita aula para executivo, ele chegou para mim e falou assim, já vou te avisando. Ele não foi o único, mas assim, eu lembro dele, que eu odeio inglês, eu odeio fazer em inglês, mas eu tenho que fazer. Por quê? Se eu não fizer, é a minha obrigação. Se eu não fizer, meu chefe já falou que você pode ser mandado embora, porque todo mundo fala inglês, eu tenho uma posição de diretor, eu posso ser mandado embora, eu posso, enfim, né? Pior que pode acontecer ser mandado embora. Ele não queria ser mandado embora. Mas eu tenho tempo. Eu falei, olha, seguinte, você nunca vai aprender inglês por obrigação. Eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada por você. Ele ficou chocado. Como assim? Você é professora? Falei, não, porque você tem que mudar o tem o quê? Se você vier para a aula com obrigação, você não vai aprender nada. Você vai ter um menino rebelde,
que está fazendo, eu sou obrigada. Alguém obriga para você, se eu falar para você, tem que fazer isso. Vá lá e faça. Você não fica uma pessoa rebelde? Eu fico. Agora que eu não vou fazer. Eu vou fazer com má vontade. Vou fazer também, vou fazer tudo errado para... Enfim, fica birrento. Agora, se eu fizer por amor, é outra energia. Mas como você faz por amor? Ele odiava inglês. Eu falei, ó, você quer manter seu emprego? É claro que eu quero. Então, você quer fazer inglês. Se você pensa que você está vindo para a aula para manter seu emprego, você vai manter o seu emprego e melhorar, se melhorar como diretor. Você vai falar inglês. Então, eu quero ir, venha com isso, eu escolho. Senão, você vai para um emprego que não precisa falar inglês. Pronto, você está numa multinacional. Aí ele começou a vir para aula, pensando isso. Gente, ele começou a gostar tanto das aulas de... eu conto isso, porque teve outros, mas ele, para mim, foi o caso que mais me marcou. Porque um dia ele chegou para mim, ele entrou na sala e falou assim, eu não acredito. Falei, o quê? Eu desmarquei uma reunião com o meu grupo porque eu tinha aula de inglês. Não é possível fazer isso. Falei, tá vendo? Porque você está gostando de fazer inglês. Porque você está aprendendo a gostar. Porque vai ser bom para você. Daí para frente ele conseguiu aprender. Então, assim, e que você faz, por exemplo, eu tenho que ir na casa da minha sogra, mas eu tenho que ir, não tem outro jeito. Você gosta do seu marido? Você quer manter o casamento? Eu quero. Então, vá com outra energia. Vocês entenderam? Mas não é fácil, né? Não, não é fácil, mas é um treino. E se você fizer esse treino, a tua vida vai ficar bem mais leve, bem melhor. Beleza até agora? Maga, você vai contar a historinha do trem, legal. Porque depois eu pensei assim da gente fazer um diálogozinho, eu e você, para mostrar um pouquinho como funciona. Legal, vamos. Podemos fazer sim. Então, aqui, ó, a história do trem é uma história de julgamento. Eu acho bonitinha essa história, que tinha um vagão do trem que estava todo mundo lá e tem o microfone aberto. E aí todo mundo em silêncio, lendo seu livro, tal, na calma. Aí entrou um senhor com duas crianças, dois filhos, e as crianças começaram a fazer bagunça, a gritar, subir nos bancos, e o cara não falava nada, o pai lá quieto. E o pessoal começou a ficar irritado e pensar, pô, cara folgado, cara que não dá atenção para as crianças, não dá educação para essas crianças, pelo amor de Deus, não sei o quê. E aí foi embora o pensamento. Daí uma pessoa teve a coragem de falar com o cara. Falar, escuta, meu, você está percebendo que teus filhos estão perturbando né, a nossa paz e você não está fazendo nada? Como assim você não está fazendo nada? Ele falou, não, eu peço desculpas, mas é o seguinte, é que a gente está saindo do hospital e eles acabaram de perder a mãe, né? E eu não sei o que fazer, eu tô muito triste e eles têm que extravasar de alguma maneira, então eu peço desculpas. Aí, enfim, você imagine como todo mundo ficou, né? Entrou em conexão. E quem já não teve uma perda, como a gente começou a falar, né? De morte. Então, como a gente julga, e se você soubesse que era isso, mudaria alguma coisa? Se você soubesse que está a história por trás daquelas duas crianças fazendo barulho, será que mudou alguma coisa para eles? Mudou uma conexão de coração? De repente, às vezes, até eles começaram a brincar com as crianças, né, fazerem bagunça, me arrepia, porque realmente entrou em conexão e compreendeu o porquê. Então, quando a gente julga um pedacinho. Eles julgaram o cara assim e as crianças fazendo bagunça. Eles não viram que estava por trás disso. Então, a gente faz isso, né? Julga por um pedacinho. É isso aí. Então, Cris, que diálogo que você quer fazer? Tinha tantos diálogos que a gente fazia.
Bom, deixa eu descompartilhar aqui. Descompartilha a tela para a gente ficar grandona. Ah, tá bom, peraí. Pronto. Bom, vamos fazer um diálogo. Assim, a primeira parte do diálogo vai ser comunicação violenta, tá? Tá, E a segunda parte a gente faz não violenta. Você beleza. quer, tipo assim, imagina assim que eu sou ó, a esposa e você é o marido, Tá. tá? Uma coisa bem típica, né? Esposa e marido. Aí o Tá, marido quer, de repente, viajar no fim de semana para algum lugar e a tá. esposa não está muito afim, está cansada porque ele resolveu de última hora, tá? E ela tá desconfiada que tem alguma coisa por trás disso. Não, não, mas ele quer que a esposa viaje com ele. Ah, entendi. Pensei que ele queria ir Ele quer passar sozinho. o fim de semana num lugar e ela está super cansada porque ela trabalhou demais e não está Beleza, afim agora de sair, entendi. Tá, agora tá? entendi. Então eu sou a esposa, eu vou fazer Tá, as duas versões e você vai ser o marido falando, beleza. jogando para mim a coisa, tá? Tá. Então, vamos viajar esse fim de... E o marido que adora ficar com a esposa. Ah, tá bom. Então vamos viajar esse fim de semana juntos? Vamos nós dois, só nós dois viajar esse fim de semana? Ai, olha, nem pensar. Eu trabalhei a semana inteira, eu tô cansada, não tô pensando em arrumar mala. Ai, Mas, eu poxa, queria. faça por mim, faça. Olha, eu tô afim de viajar. Poxa, você Ai, trabalha gente. tanto, a gente quase não fica juntos, e você chega fim de semana, você não vai ficar comigo. Ai, olha, não dá, só pensar, arruma mala. Eu tô querendo passar o fim de semana de pijama em casa. Eu trabalhei demais, eu acabei de Ah, voltar de um você, seminário de 5 você dias. sempre faz isso, né? Você sempre faz isso. Na hora de ficar comigo, você está cansada. Aí, na hora de ficar com as suas amigas, na hora de precisa trabalhar, seu chefe fala alguma coisa, você está sempre disposta, Ai, né? você Agora, nunca me na entende, hora de né? ficar comigo, você não fica, né? A hora Você que eu também não quero tá me viajar, eu entendendo, nem não, no não, Rio, você que né? não tá, é você que não está me entendendo, porque eu preciso sair. Então vamos cortar. Vou Vocês já cortar. viram essa cena em algum lugar, não viram? Tá, vou mudar o estado. Agora, mudando de estado, e aí vamos começar de novo. E aí, vamos viajar no fim de semana? Ai, eu acho assim, se a gente viajar, a gente vai ficar mais junto, né? E é gostoso a gente ficar junto, você não Não, acha? eu tô sentindo assim, eu tô sentindo saudades da gente ficar juntos. Nossa, eu preciso ficar um pouco junto com você, conversar. E também eu estou sentindo a necessidade de um ar puro, de sair um pouco de casa. Você Ah, topa? eu também gosto muito, é muito gostoso quando que a gente viaja. Uhum. Mas, olha, essa semana eu acabei de voltar de um seminário da empresa de 3 dias. Nossa, eu tô assim realmente tão cansada para pegar carro, para sair, mas eu gosto muito de ficar com você. É, eu acho que para mim seria pesado fazer isso agora. Tô sendo extremamente sincera com você. E como a gente poderia fazer, né, para os dois, para a gente ficar juntos, porque eu estou sentindo a necessidade de ficar junto, tomar um pouquinho de ar fresco, mas ao mesmo tempo você descansar. Que eu É, sei que a sua necessidade, eu entendo a sua necessidade de a descansar, né? gente podia ficar até por aqui mesmo. Mas ter uma rotina um pouquinho mais tranquila, de repente só sair no fim do dia, andar num parque. O que que você acha? De eu poder É, acordar de manhã, ficar de manhã toda de pijama, e depois do almoço, de tarde, a gente dá uma passeada aqui no parque aqui perto. legal. Acho que aí a minha necessidade vai ser, né, preenchida, a necessidade de ficar com você, de ter mais conexão, tomar um ar puro. E, ao E aí a mesmo gente tempo, a pode gente não até, precisa viajar, né? e a gente até poderia fazer uma programação para uma viagem com uma programação um pouquinho com mais tempo. Legal. Gostei da ideia.
Vocês Quer dizer, viram a diferença? Vocês perceberam a diferença? Na prática, a CNV é exatamente isso. A gente primeiro ouve a pessoa, porque ela estava querendo estar comigo. Eu ouvi, reconheci que era muito importante o meu marido estar comigo. Como é que você sentiu na hora que eu reconheci isso? nossa, um alívio, uma coisa muito gostosa. Porque eu falei a minha necessidade, né? Qual era a necessidade do marido? Conexão e a conexão com a mulher, com a esposa e com a natureza também, né? Ele queria ar puro, ele tinha essas duas necessidades. E ela tinha necessidade de descansar. Então, cada um entendeu a necessidade do outro. Então, pode unir as duas necessidades. E achar uma terceira solução que agrada a todo mundo. Exato. Mas a tendência é logo julgar o outro, que o outro não está querendo, né? Eu tenho essa necessidade, o outro não está fazendo o que eu quero. Porque a tendência da gente, pelo menos que eu aprendi, eu posso falar só por mim, é manipular o outro para conseguir o que quer. E não ser autêntico para conseguir o que você quer. Sempre, sempre eu quero ter razão. Só que nem sempre eu mantendo a minha razão vai ser bom para mim e vai ser bom para o meu relacionamento. Porque no fundo, gente, a gente quer ser feliz. A gente quer se sentir seguro e ser feliz, só isso. É verdade. Então, na hora que a gente começa a aprender como usar a nossa comunicação para isso, muda tudo. Verdade, Cris. Né? Ó, o Jonas, a forma de se comunicar se tornou mais terna, além de expressar a necessidade de maneira clara. Aí está o segredo, expressar a necessidade de maneira clara. Mas eu só posso fazer isso se eu conheço a minha necessidade. E para conhecer é olhar para dentro, se perceber, se observar. E também escutar o outro sem julgar. Primeiro escute, depois fale. E na hora de escutar, escutar assim, tá, o que, que realmente essa pessoa está querendo falar para mim, Sim. tá? Então, eu Alguém acho que quer, é isso, né? alguém quer Verdade. fazer mais algum comentário, falar? Porque hoje eu vou fazer uma sessão de Tamiana um pouco diferente. Hoje eu vou fazer uma outra técnica, que é o Puja, porque eu estou precisando receber também, tá? Então, ela vai ser um pouquinho mais curta, vai ser uma meia hora. Então, é importante que vocês também avisem o pessoal de casa que vocês vão precisar deitar ou ficar sentadinhos, ninguém te atrapalhando, para a gente fazer essa sessão. Então, vamos rapidinho, só algum comentário, mas muito rápido, para depois fazer um intervalinho para vocês se organizarem aonde vocês vão fazer a sessão. Essa parte da sessão eu não gravo, porque eu vou abrir um campo de energia, então eu não gravo a sessão de Tamiana. Mas, e depois também a gente pode comentar no grupo. E mesmo você que vai assistir essa aula depois, então coloca o que percebeu disso, o que, que veio para você no grupo, que eu deixo o grupo aberto alguns dias. Só na hora que o grupo começa a aparecer essas propagandas e coisas indevidas, aí eu fecho o grupo. Tá? O livro é Comunicação Não Violenta, do Marshall. Eu vou pôr depois o link do livro do YouTube no grupo para vocês, tá? E a Magali, depois eu não achei em português, Magali, o do HeartMath. Depois você manda o link no grupo. Manda. Eu, A eu Sani também. Você achou em português, não achou, Sani? põe no grupo. A Sani, você já está no grupo da comunicação não violenta? Põe lá no grupo, Sani, o link. Sim, sim. Tá. Tá? Que eu abri agora o grupo para vocês se comunicarem com a gente. Aí eu deixo alguns dias abertos para a gente fazer as trocas de como que foi essa sessão para todo mundo e depois eu fecho o grupo de novo, senão vocês sabem o que, que acontece nos grupos, né? Às vezes entra pessoas indevidas, Bitcoin, não sei o que lá, então você sabe como que é. Tá bom? Então vai lá, Sandra.
Bom dia. Deixa eu fechar aqui que eu estou no celular e atrapalha. Bom dia. Eu poderia dizer, eu estou estudando, né? Desde que Cris me falou sobre a comunicação não violenta, eu me encantei. E aí já comecei, comecei a estudar, usar os áudios e tudo mais. E eu lembrei, tem um momento do Macho, ele traz uma coisa que eu acho interessante, que é, por exemplo, eu poderia dizer agora, Cris não, Magali. Magali, sua palestra foi maravilhosa, mas não Obrigada. vou dizer isso, porque isso é uma orientação dele, não é isso que eu tenho que dizer, porque para ele isso não faria sentido. O que eu posso dizer para você é que a palestra atendeu às minhas necessidades. Olha, muito bom, muito bom. Já dentro da comunicação não violenta. Já como sempre dizer o que você sente. O grande segredo é dizer o que você sente e a sua necessidade. Por quê? Porque isso, para Magali, vai ressoar muito mais do que eu simplesmente dizer ser maravilhosa. Né? Então, isso também é comunicação não violenta. É chegar, e não é só elogiar, porque você vai botar a pessoa no patamar, e às vezes ela nem é isso que ela quer. Né? Ela está querendo... Verdade. Isso não faz sentido para você, né? Então, na verdade, o que o palestrante normalmente vai estar querendo é: isso vai fazer sentido? Isso melhorou a sua vida em alguma coisa? Né? Então, está tudo anotadinho aqui, ó. Desenhei, tudo escrito. Então, estava na atenção plena na aula. E é isso, só queria agradecer. Ai, nossa, gratidão. Eu que agradeço também, Sandra, porque é bem isso, né? Eu sempre falo para minhas alunas, eu tenho muito medo da arrogância, né? E quando eu fazia inglês, uma vez eu escutei isso, né? A minha aula foi fantástica, mas será que alguém aprendeu alguma coisa? Eu me achei, né? Mas é isso mesmo, Sandra. O importante é passar a mensagem, né? E não o ego do mensageiro. É isso. Gratidão, gratidão, Sandra. Muito bom. Então, gente, vamos fazer um intervalinho, né? Então, eu vou agora encerrar a gravação. Quem não pôde participar da sessão de Tamiana, então, mais ou menos cada 15 dias tem essa sessão de Tamiana gratuita. Então, venha para o próximo dia, porque você precisa estar no campo de energia para receber, tá? Isso é uma coisa até que os pleiadianos mesmo me pediram, tá bom? E a gente faz o nosso intervalinho e depois a gente entra na sessão mesmo. Então, o que vocês vão precisar? Garrafinha d'água, copinho d'água, ter um local que ninguém te atrapalha, avisar o povo de casa, ó, vou ficar durante 40 minutos numa sessão. Você pode convidar os participantes da casa, pode convidar também gato, cachorro, papagaio, amigos, tá? Quem está na rua não vai conseguir receber, porque a pessoa para receber tem que estar quieta no local, ou sentada ou deitada. Dá para receber sentado também. Deitado é muito mais gostoso, tá? Deitado é fantástico. Se você pode sentir um pouquinho de frio, mesmo em locais quentes, normalmente esfria. Algumas pessoas sentem calor, mas a maioria sente frio, tá? Então, uma mantinha, alguma coisinha para você não sentir frio, copinho d'água e avisar todo mundo, e a gente vai precisar de uns 40 minutos, tá? Então, depois da sessão, eu chamo vocês de volta, só que a gente não abre mais o grupo para falar. Aí a gente vai falar pelos grupos do WhatsApp ou Telegram, para vocês disserem o que vocês sentiram, como é que vocês estão. Tanto dessa aula maravilhosa que a Magali deu, para trazer clareza para a gente e a gente descobrir que existe uma outra maneira da gente se comunicar. E a gente pode aprender mais sobre isso e a gente pode treinar. E a gente começa a treinar de pouquinho em pouquinho. A Sandra fez um belo exemplo de um treino aqui. Colocou na prática. E é melhor colocar na prática um pouquinho do que ter aprendido um monte de coisa e não colocar na prática nada. Tá bom? Então, daqui 10 minutinhos a gente volta. Então, 11h15
a gente volta para cá, tá? Beijo!